pessoal, tudo bem? Esse evento tá no ar, mais um programa incrível para você, supermercadista ou não. E agora a gente vai falar, na verdade, vai mostrar um case aqui de supermercado, de uma rede muito conhecida entre os brasileiros, o Dia Supermercados. E eu vou deixar o meu convidado se apresentar. Ele tá aqui, ó. Nunca veio aqui, primeira vez, né? Primeira vez. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o Vou convite. deixar você se apresentar. Fale aqui. Quem lá, é você? Para quem conhece, para quem não te conhece. Eu sou o Fábio Farina. Eu estou ocupando a cadeira de CEO do Dia fazem 8 meses. Vim na reestruturação do Dia junto com a chegada do novo acionista. Pai do Luca, esposo da Lélia e apaixonado pelo varejo, completamente apaixonado pelo varejo. Fábio, obrigada, viu, pela tua presença. Imagina. E o Dia renasceu das cinzas? Uma fênix? Está renascendo. A gente está em processo de... você mover um elefante de 240 lojas não é fácil, é um transatlântico que está em movimento. Mas a gente está num caminho desse. A gente sofreu muito ano passado, entrou em recuperação, fizemos a reestruturação, fechamos mais da metade do nosso parque de lojas, aprovamos o nosso plano, conseguimos reassumir o nosso compromisso com os fornecedores, todos eles voltaram a fornecer para a gente, e agora o nosso cliente está voltando, ele está vendo o dia, está indo, está gostando e está retornando, que é o mais importante. Então eu não diria que a gente renasceu, mas eu diria que o dia está em processo de... Logo, logo a gente conclui isso. É duro, é árduo, é um transatlântico, mas estamos em processo de. A estrutura hoje do Dia, só pra gente ver, são 240 e... Aproximadamente 245 lojas. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, num raio de 100, 200 quilômetros no máximo da cidade de São Paulo. A gente, por ser um varejo de proximidade, a gente acredita que a proximidade só faz sentido numa cidade onde a percepção de proximidade existe. Tem que ser uma cidade grande, acima de 200, 300 mil habitantes. Porque numa cidade menor que isso tudo é próximo, então não existe o conceito de proximidade. Então o nosso foco, nossa estratégia foi essa, a gente reduziu o dia para ele caber nesse espaço, nessas 250 lojas, era o nosso target, num raio de até 200 quilômetros de São Paulo. E um ponto forte do Dia, a gente vai falar de outros temas, enfim, marca própria, por exemplo. Nossa, como é que está? Vocês ainda estão com marca própria? Sim. Ainda é forte essa estratégia? A nossa marca própria acho que é a nossa maior fortaleza. Geralmente o supermercadista, o varejista, ele olha para a marca própria como o primeiro preço. E o Dia, ele sempre teve uma aproximação completamente diferente. Os nossos produtos de marca própria são todos premiums. Muitos deles feitos nas mesmas fábricas onde o produto de referência ou nacional é feito. Então nós temos produtos onde a nossa marca própria é mais forte do que o líder de mercado. Então eu falo para todo mundo quando eu visito loja, eu pareço um maluco, eu abro embalagem no meio da loja para o cliente provar, porque a nossa marca própria é uma fortaleza, nós temos produtos incríveis, eu desafio qualquer um aqui a provar a nossa água de coco, a provar uma série de produtos, qualquer biscoitinho do dia você pode provar que eles são incríveis, porque a nossa marca própria ela é realmente o diferencial. Ela é divertida, ela é alegre, ela tem nomes incríveis e ela sempre é focada em qualidade. Então eu sou uma alternativa de preço mais baixo com a mesma qualidade do produto nacional. Fábio, vamos falar um pouquinho de tudo desse novo dia, né? Dessa nova, enfim, essa nova fase. São 245 lojas que você falou. Nessa sua agora, com você à frente ali, o que mudou nas lojas? O que vocês... O que mudou ali em termos de estrutura, de posicionamento, entendeu? O que o consumidor pode esperar? O dia nasceu para ocupar aquele posicionamento de ser o mercado mais barato na categoria de proximidade. Eu não vou competir com atacarejo ou com atacado, porque eu ofereço uma proximidade, um conforto que eles não oferecem. Mas dentro do segmento de proximidade, eu nasci para ser o mais barato. Então, quando me pediram para assumir essa cadeira, eu deixei bem claro, o Dia tem que renascer, mas renascer como ele nasceu, sendo o segmento do soft discount, de proximidade, e oferecendo para os nossos clientes um frescor. Então, o Dia é um dos poucos mercados, se não o único, que tem abastecimento diário de frutas, legumes, verduras e pães. Então são categorias que vêm crescendo. A gente passou a entregar para os nossos clientes esse frescor. Você pode chegar no dia a qualquer tempo que você vai ter frutas, legumes, verduras frescos, pão assado na hora, ou fresco. Porque a ideia é essa, que você tenha pertinho de casa alguém que ofereça para ti esse conforto. Com a nossa marca própria, com um preço bacana, um produto premium,
Então, essa é a nossa ideia, é reposicionar o dia para onde o dia nasceu. Pouca gente sabe que a origem do nome Dia era distribuidora internacional de alimentos. Tanto que na Bolsa Espanhola é DIASA, Distribuidora Internacional de Alimentos SA. Então a nossa ideia é voltar. Vamos ser aquele seu mercadinho, aquele seu atacadinho de bairro, aonde você sabe que se você for lá, dentro daquele raio do teu bairro vai ser o mais barato, vai te entregar um frescor que ninguém tem por um preço super competitivo. Então esse é o posicionamento que a gente tá colocando o dia, que era o dia. Quem lembra do dia de 10, 15 anos atrás, ele era isso. Você tinha aqueles produtos importados super bacanas, um preço legal. As lojas são mais simples, elas realmente são uma categoria de proximidade, é um soft discount. Então você não espera luxo nas nossas lojas, mas a gente compensa isso com um preço mais bacana da categoria. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Antes da gente começar o nosso papo aqui, que você visita a loja, né? Que eu acho que você é Muito. um dos. Olha aí, você realmente está lá, você vai lá. Eu vou. E é engraçado que quando eu assumi a cadeira, o pessoal olhava, nossa, você aqui? Eu falava, ué, mas por quê? Porque ninguém visitava. Então eu por tenho semana? orgulho. Você vai em quantas por semana? Eu separo de no mínimo 2 a 3 dias por semana para eu ficar na rua visitando loja. Então eu consigo fazer entre 5 e 8 lojas por dia. Nossa. Então numa semana ruim eu faço 10, 12 lojas, numa semana boa eu faço 20. E o que você observa quando você chega Tudo nas lojas? A gente vem com aquela visão do cliente. Então você olha a arrumação, o sortimento, a precificação, o movimento em volta, do som. É aquela visão de quem é realmente apaixonado. O varejo, ele acontece na loja. O varejo não acontece no ar-condicionado do escritório. Tanto que eu tô de polo do dia porque eu vim de loja. Eu ainda estava falando para ti antes de começar, eu acabei de vir, eu estava visitando lojas, parei a visita para vir para cá. E hoje em dia os gerentes das lojas nem se assustam mais quando me veem na loja, porque sabem que eu faço no mínimo 2 dias por semana essa visita. E não só isso, além de fazer, eu obrigo que os demais fazem. Então toda quinta-feira a gente sai com uma van lá do escritório, onde todos os diretores, alguns gerentes, obrigatoriamente vão comigo visitar essa loja pra gente ver. O varejo tá acontecendo na loja, o varejo não acontece no escritório. E quando você faz essas visitas, eu imagino assim, quando você tá ali, cara a cara, você tá vendo ali, ali. Em loco. Ali você tá sentindo, né? Vendo com o cliente, mas assim, é a tua empresa. Qual que é o desafio maior, assim, de trabalhar operacional, que eu falo? É não deixar ruptura? É uma coisa que, assim, eu como cliente do dia, eu me lembro do antigo dia, não desse outro. Era muito comum nas lojas. Era muito comum. Isso vocês já devem ter ouvido, né? Isso não é mais desse momento, eu acredito. Não. Quando você chega, o que você observa que é mais comum? Que é uma dificuldade que você percebe que vocês estão trabalhando ali, para evitar, né? A ruptura no passado foi um problema grande do dia. O dia era uma empresa sem caixa, consequentemente você não paga o fornecedor, ele não te entrega. Então a ruptura ela vinha daí. Hoje, com a nossa situação financeira equalizada e os fornecedores todos em dia, a gente não tem essa ruptura mais por fornecimento. Então, hoje, eu olho muito para a limpeza das lojas. Esse é um problema muito grande, não só do dia, mas de todo o setor. Não tem mão de obra de limpeza. Então, é uma escassez até de mão de obra. Então, às vezes, você chega na loja, a loja não está legal, e você fala, cadê a funcionária da limpeza? Ela não veio. O absenteísmo é alto. Eu olho muito para o fluxo do cliente, a vivência do cliente na loja, como é que ele entra, por onde que ele vai começar a compra dele, o que que ele vai ver, como é que esse produto está arrumado. Eu olho muito para a iluminação da loja. Nós fizemos, no final do ano passado, uma reforma de fachada e de iluminação em todas as lojas. E agora a gente vai para a fase 2, onde a gente vai reformar o interior das lojas. Então eu olho muito isso. Como é que é a experiência do meu cliente aqui dentro? Por onde ele começa, o que que ele vê, a prateleira está arrumada, não está. E outra coisa que eu faço muito nas lojas, quando eu vejo os nossos clientes, eu tento mostrar a nossa marca própria para eles. Então, muitos deles, pela maior parte dos varejistas usarem a marca própria como primeiro preço, eles têm preconceito em comprar marca própria. Então, é uma coisa engraçada, eu saio abrindo embalagem, o pessoal fica doido da prevenção, depois eu vou lá no caixa pagar, mas eu saio abrindo embalagem para fazer o cliente provar. Prova isso, experimenta, toma isso. E é engraçado que, geralmente, quando o cliente prova, ele deixa o produto e leva o nosso. Eu vou te dar, Fábio, um depoimento como consumidora, que já comprei no dia muitas vezes, tá? Onde eu morei, enfim. As primeiras marcas próprias que eu tive contato, que eu gostei, que eu confiava, foram as do dia. E eu nunca tive essa visão de primeiro preço. Acho que até mudou um pouco da visão. Mas essa lembrança, essa confiança na marca própria. Eu experimentei muitos produtos muito bons.
no dia. No dia. E isso faz falta. Quando você não tinha, eu falava, poxa, quando não tinha, né? Então eu acho que é um grande. Aí, ó, olha, uma estratégia que o dia sempre fez muito bem, entendeu? Que bom que vocês estão fazendo de novo. Sim, né? E eu convido os clientes a olharem o verso da embalagem e ver onde o nosso produto de marca própria é feito. Olha, vê onde ele é feito, compara com a marca nacional, que você vai se surpreender. Então nós temos, nosso azeite é maravilhoso, toda a nossa linha de biscoitos, bolachas é maravilhosa, água de coco, eu sou fanático. Água de coco lá em casa são 2 fardinhos toda semana, senão a mulher e o filho brigam. Então são produtos que eu recomendo de olhos fechados. Todo mundo quando vai em reunião na minha sala, é legal fazer reunião em varejo de mercado porque tem sempre comida, né? Então todo mundo que faz reunião na minha sala vai tomar o café que é do dia, vai tomar a água que é do dia, vai provar um biscoitinho que é do dia. Então é uma coisa que eu tenho um carinho absurdo pela nossa marca. Então, quem está ouvindo a gente, ó, seja o seu concorrente, supermercadista, seja a indústria, né? Seja você consumidor final, que não é do varejo, mas está escutando a gente, está vendo a gente aí. Qual que é a proposta hoje dos supermercados Dia? Qual que é o modelo de atuação hoje da rede? É ser o varejista supermercadista mais barato na categoria de proximidade, entregando um frescor que nenhum outro tem e com uma marca própria fantástica a um preço extremamente competitivo. Esse é o novo Dia hoje. Você vai ter um pertinho da sua casa, com frescor e com preços convidativos. Você falou de serviço, sobre a questão do frescor, né? E hoje se fala muito de experiência do cliente, ainda mais na loja física, depois da pandemia, essa questão da integração entre o físico com o digital, né? Quando você fala de serviço, como é que vocês vão trabalhar essa questão do serviço e da experiência do cliente? A gente acredita que assim, você tem sempre os dois lados do ponto de vista do consumidor. Tem um consumidor que ele quer o fatiado na hora. Ele vai enfrentar uma fila para levar o fatiado na hora. E tem um consumidor que no mesmo mercado que tem o fatiado, ele vai lá no balcão e pega o pronto. Então a gente acredita que tem espaço para os dois. A gente acredita que o cliente, a gente percebe isso indo na loja e vendo o nosso cliente, ele quer agilidade. Se ele tivesse tempo, ele iria talvez um atacarejo que é mais longe, talvez ele pagaria até mais barato que a gente, com certeza. Mas ele quer essa praticidade. Então ele entra no mercado, ele quer resolver a vida dele rápido. Ele quer pegar lá o pão, pegar o frios, pegar isso e aquilo outro. Então a nossa ideia é ter esse frescor. Ele vai chegar lá, ele vai achar um frios pré-fatiado? Vai, mas é fresco. É uma marca própria que é feito por um laticínio de primeira linha. Ele vai achar um pão? Vai. Já está no saquinho em unidades de 2, 4, 6 e 8. Mas é um pão fresco, que foi assado no máximo 1 hora e meia. Quando não estiver quentinho. Então a gente acredita que você tem esse espaço para essa necessidade, porque a gente estava conversando eu e você antes até aqui de começar, chega em casa às 8, 9 horas, às vezes você não quer nem fazer, você quer pedir. Então a pessoa não quer, já pegou 1 hora e meia de trânsito, de condução, de transporte público, ela não quer ficar mais 1 hora no mercado. Não dá, né? Ela quer agilidade, ela quer ir lá, botar 4, 5 itens na sacolinha, ir para casa e ponto final. Não é que a gente não quer, a gente não tem mais energia, né? Pra isso, a pilha acabou, né? Você quer, né? Você quer comer. Daqui a pouco a fome acaba também. Se você não for rápido ali, você né? vai dormir com fome, toma um copo d'água e vai dormir. Mas essa é a nossa proposta. E ela tem funcionado muito bem. E a gente olha o pico nas lojas, ele acontece realmente entre 6 e 8. Tá, no geral. No todas geral, as horas. E de manhã bem cedinho também. 6 às 8, você fala 18 horas, né? 18 às 20 tá. e de manhã entre 7 e 9. Tá, que hora que o pessoal tá entrando no pessoal tá trabalho entrando. e a hora que o pessoal tá saindo. E aí você vê a venda do combo. Então o cara sabe que o pão de queijo do dia é a coisa mais fantástica que tem no mundo. Quem nunca provou de goiaba ou de doce de leite, não prova que vicia. Você vai ficar viciado e vai falar que a culpa é minha. Tá bom. Porque é muito bom. E então o cara tá indo trabalhar, ele passa lá, ele pega um refrigerante caçulinha, a gente é o maior vendedor de caçulinha do Brasil. Ele pega um pacotinho com 4 pães de queijo, ele pega um salgado assado na hora e vai pro trabalho. Então de manhã você vê muito essa venda. Durante o dia você vê aquela venda mais abastecedora. Então o pessoal sabe que entre 7 e 10 da manhã os legumes chegam fresquinhos na loja. Então você vai perto da hora do almoço, você vê aquela dona de casa, aquela pessoa que está preparando a comida, indo comprar o frescor. À tarde você vê também um pouco desse frescor, mas vende um pouco mais de secos. E no final do dia, aquela galera... Quem nunca ligou para casa, a esposa falou, ai amor, passa no mercado, pega presunto, queijo, pão, manteiga. Essa pessoa vai no dia. Então essa é a proposta nossa. E o que você percebe como CEO agora à frente aí desse novo momento, né? Quais são os desafios que vocês... Quais são as dificuldades... Entendeu? O que vocês têm que ultrapassar e vencer para poder estabilizar novamente como
uma rede né, de proximidade. Como é que está sendo aí esse desafio aí, em geral, do mercado, do varejo, da concorrência? O dia machucou muito os clientes dele, tá? O cliente ia na loja, que nem você mesmo comentou, e não achava o produto. Então, o nosso desafio hoje é fazer esse cliente voltar na loja É conquistar e dar ele, esse né? voto de confiança pra gente. O que deixa a gente feliz é que o cliente que vai, a gente monitora isso, ele retorna. Então, é aquele que está topando o desafio de conhecer a loja do dia, ou conhecer novamente, né? Ele tem ficado. Então, esse tem sido o nosso maior desafio, é trazer esse cliente de volta, porque ele ainda tem um pouco de desconfiança do dia. Mas o que me deixa bastante esperançoso é isso. O cliente vai e volta, ele retorna. E eu percebo muito isso quando você começa a conversar com os nossos funcionários, nossos operadores. Porque ele começa a chamar o cliente pelo nome, o cliente começa a chamar o funcionário pelo nome. Então você percebe que o modelo de proximidade está acontecendo. E os fornecedores? Em relação com a indústria, como é que tá? A relação com a indústria, hoje em dia, a indústria entendeu o momento, a indústria deu voto de confiança pra gente. 99% dos nossos principais fornecedores voltaram. Então hoje eu não posso citar nenhum fornecedor de categoria grande, principalmente os multis que não estão com dia, a gente tem sortimento de todos. Então eu agradeço Cada loja muito. trabalha, qual é o número de sortimento? Aproximadamente 2.800, 3.000 SKUs. Tá bom. É um sortimento bom. Sim. A gente consegue ter geralmente 3 a 4 marcas. A diferença do dia é que eu não tenho repositor. Não, a gente trabalha com o modelo mesmo de atacadinho. Eu ponho a caixa direto na loja. Atacadinho de bairro. Atacadinho A gente vai falar desse que é o novo conceito do dia, para quem não sabe. O seu atacadinho de bairro é isso? É isso mesmo. Então não tem repositor mais? A ideia do dia era você vai ver que os produtos eles ficam na caixa. Então a ideia lá na gôndola, na caixa. Direto. Tá. A ideia é que a gente ganhe essa agilidade Tá. para eu conseguir oferecer essa diferença no preço. Então, quando você elimina a gente, você elimina custo, consequentemente você repassa isso pro preço. Mas você tem a frente de caixa, como é que é composto hoje? A frente de caixa hoje tem um sortimento C. A gente tem algumas lojas que a gente já está fazendo caixa único. Esse é um dos projetos que a gente tem nessa segunda fase da reforma. A gente já tem lojas com aquele caixa antigo, da época que as pessoas faziam compras. Não, mas funcionário você vai ter? Você vai ter Sim, operadora? Eu tenho operador, o operador ele faz a frente de caixa, ele faz a reposição e ele faz todo. A gente não tem mais a segmentação. É o operador, o encarregado e o gerente. Então você vai reduzir realmente ali o quadro, as pessoas vão operacionar a loja toda, é isso? Ela operaciona, e isso é interessante porque Tá. o dia, no último ano, nesses últimos 8 meses que eu estou na cadeira, a gente promoveu aproximadamente 1/3 do nosso quadro foi promovido. Então eu brinco que hoje eu sento na cadeira de CEO, mas eu já passei por todas as funções antes de sentar nessa cadeira. E quando você cria esse funcionário multitarefa, e por algum momento você precisa que esse operador vire o encarregado, essa transição ela é muito mais fácil. Porque ele já é multitarefa, ele já conhece todo o cantinho da loja. Então isso é algo que realmente eu acredito, eu sou uma pessoa que valorizo demais a promoção interna. Por exemplo, da minha equipe de diretos, só uma pessoa eu fui buscar no mercado, e uma eu trouxe de volta. Todo eu mundo repatriei. veio da rede ali. Todo mundo veio da rede, a gente fez internamente, ou já estavam na cadeira, porque eu acredito muito nisso. E a gente cria essa loja com esse diferencial. E eu consigo trazer essa redução para o cliente. E principalmente nos combos. Então você vai ver nos nossos panfletos de oferta muito leve 4, pague 3. A partir da segunda unidade você paga um valor menor. Porque eu não sou atacadão. Você não vai levar um pallet e ganhar desconto. Mas a partir da segunda, da terceira, às vezes da quarta unidade, você começa a ter um desconto. Então essa foi a ideia do atacadinho. A gente óbvio, eu não vou fazer isso com arroz, porque ninguém vai levar 10 quilos de arroz para a semana, mas com biscoito, com salgadinho, com consumo, com líquido, você consegue fazer isso, porque você traz essa facilidade. Só para deixar claro, a intenção é ter quantos funcionários por loja? Uma loja padrão nossa roda com 8 operadores, 2 encarregados e um gerente. Tá bom. Uma loja de 300 metros. Isso que eu ia perguntar, a metragem das lojas hoje, em Entre torno 300 e 400. Não mais do que isso. Eu tenho lojas maiores ainda, mas no processo de reforma a gente vai reduzir a loja e vai sublocar o espaço restante. Bacana. Eu não tenho nem sortimento para ter loja maior. Sim, e não é Então, objetivo, não é o né, objetivo do Fábio? dia, entendeu? Então, a loja maior, uma loja de 1.000 metros que o dia já teve, ela já enquadra no conceito de supermercado e não de mercadinho de bairro. Então, a gente não tem nem sortimento. Aí fica aquela loja feia, com aquele sortimento esticado, aquele corredor inteiro de papel higiênico. Então, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é atender a proximidade. 3.000 SKUs pra gente é mais do que suficiente. E vocês estão investindo em alguma coisa no digital? Por curiosidade? Ainda não.
Até pelo conceito, né? Sim, que eu tava brinco aqui que... pensando. Eu brinco que a minha gestão ela é pautada em 4 etapas. Então, no primeiro momento, quando eu sentei na cadeira, eu precisava aprovar o plano. Isso é foi 8 feito. meses, né? Você tá, 8 meses. Quer dizer, muito pouco ainda, né? Na sequência, eu precisava que a indústria desse o voto de confiança que eles deram. Então, a gente passou aí 90 dias, literalmente, que estava até previsto no plano, renegociando com a indústria para refirmar os contratos. Daí em diante que a gente começou a olhar. Então, qual que é o momento do dia hoje? A gente tem um software que ainda é o software que a Espanha usava, que a gente usa, que é um software muito antigo, um software muito precário. Então, você vai numa loja do dia, eu não tenho um monitor para o cliente ou até para o meu colaborador acompanhar. Isso é vai aquele mudar? display de LED verde. Então, a gente está no meio da implementação do sistema. A gente deve terminar ele no final desse ano. Né? Atualizar Atualização tudo, do software, hardware, tudo, ter uma experiência melhor. Essa atualização, ela vai me permitir voltar para o digital sendo digital, porque eu era digital analógico. Alguém pegava o pedido e ia manualmente separar tudo. Então, só para dizer que eu sou digital, eu preferi sair. Então, aí a gente volta digital totalmente integrado. Entendi. E a gente tem uma questão logística para... Quando isso você acha que vai fazer essa estruturação da tecnologia inteira aí? A nossa meta é terminar até o final do ano. Então, esse ano ainda. É o que está previsto no plano. A gente, esse ano, resolve a questão do nosso CD. Ah, legal. Vai ter um CD? A gente tem um CD hoje que ele está no limite da capacidade, então a gente está buscando um segundo Já tem CD. um. Onde Estamos que é buscando. o... O nosso atual é em Osasco. Tá, e o próximo? Estamos buscando ainda. Estamos Não na sabe luta. ainda, Não vai sabemos ainda. Pra- Inclusive, se pra alguém onde estiver vai cair? interessado, chama o dia lá. Pra onde vai cair, né? O próximo... Ó, Grande pessoal. São Paulo, entendeu? Não tem muito que fugir. Osasco, Guarulhos, Tá. aquela não tem muito que fugir. Então vamos operar com 2. O Vamos objetivo é operar com 2 CDs. ou talvez um grandão. Vai depender do que aparecer. Tá. Então, o objetivo traçado com os investidores é esse. Esse ano a gente concretiza a mudança do software, termina de reformar as lojas e concretiza a mudança do CD. A reforma das lojas termina quando? Também esse ano? Esse ano. Até o final do ano. A gente vai fazer em 4 ou 5 fases, até dezembro a gente inaugura todas. E vocês estão começando São Paulo, capital? Como é que tem? Existe Não, uma a ordem? gente está priorizando aquelas lojas que estão mais Precisando, mais né? necessidade, com mais Imagino, necessidade, sabe? E aí pro ano que vem sim a gente volta a falar em expansão, porque daí eu tenho um CD que suporte a expansão, eu tenho um sistema que suporte a expansão. Seria a minha próxima pergunta. Não, a gente... Onde quer mirar o dia aí? Não, o ano que vem a gente volta a falar de expansão. Com um sistema novo, com um CD novo, com digital de verdade, digital. Aí a gente fala em expansão e aí a gente vai para cima. Você fala abertura de novas lojas mesmo. Abertura de novas lojas. A gente e... tem a previsão de abrir entre 20 e 30 lojas pro ano que vem. Ai, que bom. E algumas em regiões que vocês não têm lojas ou tinham, né, na antiga ou não? Vocês vão abrir... Dentro desse raio de 200 metros a gente vai 200 metros. popular. Não é ideia a gente sair ainda desse raio. Tá. Então, dentro desse raio de 200 metros a gente vai popular. Tem locais que a gente... Eu vou pegar, por exemplo, eu morava no Tatuapé, eu moro no Tatuapé, o dia tem 5 lojas, tinha 5 lojas no Tatuapé. Hoje tem 2. Quer falar, 5 já não acho tanto. 2 então... Mas 2 é pouco. 2 então, é pouco. quando eu olho ali, eu acho que ali cabe mais uma, talvez até 2, depende do tamanho. Então, a gente olha assim, os bairros Moema, nós tínhamos 8 lojas, tem 3 hoje. Cabe mais 2 em Moema. Então a gente olha, a gente vê espaço para mais... Em bairros até mais afastados também, né? O bairro mais afastado, ele se torna um pouco mais difícil para o dia, porque no bairro mais afastado o conceito de proximidade ele é menos existente. Mercearia, né? Você esbarra naquelas mercearias. Né? E os atacarejos, eles precisam de muito espaço. Como é que vocês encaram essa... Não é o que você falou, não é uma concorrência, mas... Eu estava contando essa história para ti, né? Eu vim de uma geração de inflação alta. Então as pessoas, eu lembro da minha mãe fazendo uma compra abastecedora de 4, naquela época, para quem não viveu isso, os carrinhos eles tinham um gancho, então você fazia um trenzinho. Era de uma carrinho. festa, eu ficava horas criança puxando o trenzinho de carrinho. Porque a casa tinha despensa. Quando você vai para bairros hoje de áreas altamente populadas, densas, os apartamentos não tem nem cozinha. Não tem. É aquela cozinha americana, quanto mais uma despensa. Então você percebe uma necessidade da proximidade. Quando você vai um pouco mais para a periferia, na periferia você ainda tem casas. Então você ainda tem um conceito de dispensa, ainda tem um conceito da compra abastecedora. E aí na compra abastecedora o atacado é muito mais vantajoso, isso é um fato. Então pra gente é um pouco mais... É uma concorrência que acaba sendo até desleal. O Dia não é um vendedor de quantidade, ele é um vendedor de proximidade. Então a gente olha bem por isso. Agora, temos lojas fantásticas nessas regiões e a gente não descarta, a gente fechou muitas lojas. E é um público que gosta do dia. Eu estava, inclusive, eu estava na região extrema, Zona Leste agora, e, nossa, você vê o carinho, eu brinco que são dia lovers. Eles realmente gostam do dia, e quando a gente olha para o nosso programa de fidelidade, a concentração de dia lovers nessas regiões é muito grande.
Então a gente vareja assim, né? Onde aparece ponto bom, a gente vai. Então é mais ou menos por aí. E você fala no caso do atacarejo, mas eu acho que o dia também sempre ele enfrenta uma concorrência. Quantas vezes você falou do pão, as padarias de bairro, né? Os açougues também. Você Ele acaba, enfrenta essa concorrência do serviço local, entendeu? Porque daí a pessoa oferece um nível de serviço. Mas óbvio que você comprar uma carne em peça no dia e uma carne fatiada, você vai pagar mais É caro que na você fatiada. não tem espaço, né, Fábio? Você imagina que até pra você pôr sua padaria, você vai ter uma loja, né? Como é esse desafio? Assim, você quer ter uma padaria bacana com um serviço legal, um açougue. Eu acho que o dia também tinha essa questão, era um pouco controverso também. Como é que é a nova posição desses setores, a padaria do açougue, desse novo dia? A Agora? padaria a gente opera todas, tá? São raras as lojas Tá. que a gente não tem operação de padaria. Mas não é fabricação, né? Não, a gente traz ele Porque não fabricado tem numa espaço. fábrica central. Porque não tem espaço. Eu né, fermento, monto e asso localmente. Tá. Então esse produto ele vem pré-feito, ele fermenta no local. Mas ele é feito então numa. Dentro da loja a gente tem um espacinho de padaria onde esse pãozinho, vamos pegar o pão francês. Não, mas você fala, ele é fabricado por vocês também. Não, ele é uma empresa terceirizada Tá. que faz a nossa fórmula. Entendi. E essa empresa abastece todas as lojas, é a nossa Entendi. fórmula, é a nossa receita. Entendi. Ele vai pré-feito, chega na loja, a gente fermenta Sim. ele, monta ele e assa. Tá. Então é o pão do dia, é uma fórmula nossa exclusiva do dia, tanto normal quanto francês integral. Então, para isso, a gente acha que tem espaço. O açougue, a gente acredita muito no modelo de açougue quando você consegue fazer uma concessão do açougue. Então, o açougue é algo que eu te falo porque a minha compra de açougue ela é assim. Ela ainda é feita na confiança. Eu confio no meu açougueiro. Então, eu chego lá, olho para ele e falo que carne tá macia para eu fazer um churrasco. Eu não tento escolher a carne. Ele é o açougueiro, ele é o especialista nisso. Então, o modelo de açougue ele funciona muito bem com a concessão. Você pega um parceiro local, leva esse cara para dentro do dia, ele traz tráfego para a tua loja, e ele traz um produto de qualidade. Então, ele funciona muito bem dessa forma. E o dia continua vendendo as peças inteiras. Então, isso faz bem. Eu, na minha casa, eu tenho uma máquina de moer, eu gosto de fazer minha carne moída, eu vou no dia, compro a peça que eu quero e moo em casa. Sei que eu sou uma exceção, mas a gente vende muito a peça inteira e às vezes os cortes prontos. Então, eu já vendo fatiado, mas na embalagem que vem da indústria. Então a gente já compra do frigorífico porcionado da maneira que a gente quer para vender. Porque a gente entende que a manipulação no local ela tem que ser muito bem feita. Às vezes, eu visito muito concorrente também. Eu tô na loja, eu entrei na loja no dia, tem um cara do outro lado da rua, eu vou lá ver. Porque eu sei que eles vão ver a minha. E às vezes eu olho algumas lojas, principalmente manipulação de carne, que eu olho e falo assim, jamais compraria nesse açougue. Então eu sou muito cuidadoso com relação à manipulação de alimentos em loja. A gente evita manipular, entendeu? Comida pronta? Vai ter espaço? Congelada aí? bastante. Congelada bastante. Né? A gente tem, a gente tá fazendo investimento grande agora, a gente tá comprando quase 700 freezers. Nossa. Na verdade, a gente já comprou, tá esperando a indústria entregar. Porque a Vai gente aumentar, acredita então? Vai aumentar a categoria o espaço de frios dentro das lojas. Como você mesmo disse, você chega cansado, você não quer pedir, às vezes você vai numa solução congelada. Sim. Então a gente E melhorou acredita muito, né? A indústria nisso. até hoje faz coisas muito legais também. Faz. E o dia tem Evoluiu marca muito. própria também no congelados. Tá. Então Então vai crescer. Então, ó, vai. a indústria, fica atento. Fica, eles sabem, eles que estão Deixa aí, ó. E essa ideia veio deles, a dica veio da própria indústria. Quando você olha uma JBS montando lojas da Swift por aí, esses caras não brincam em serviço, entendeu? Então, você vê uma tendência muito grande aí. Ai, tá ótimo, mas assim, vamos ter que acabar, né? Porque o tempo, ó, passou já. Jura? Ah, foi rápido. Papo bom. Não falei que era rápido? Depois a gente volta a conversar aí, ó. Quem sabe no final do ano, pra ver se você vai cumprir aí, a instalação aí de todo o sistema, né? No sisteminha novo, com telinha pro O que visor. mais que você falou? Que você vai ter... acabar a reforma das lojas. Acabar a reforma das lojas e um CD novo garantindo cada vez mais frescor na Ó, loja. quem vê a gente aí tá anotando, porque depois a gente vai cobrar do Fábio no final do ano. Fica frio que o meu chefe cobra. Ó, então. Fábio, só pra gente finalizar o papo, assim, o que você acha, por que que o dia realmente esse consumidor... Por que comprar no dia? O consumidor pode voltar a comprar, por quê? E no caso dos seus parceiros fornecedores e tal, por que realmente ser parceiro do dia, hoje como fornecedor? O primeiro, por que o meu cliente deve ir no dia? Eu tô pertinho da casa dele, eu tô sempre fresquinho. Então, como eu disse, nossas lojas são abastecidas todos os dias e eu tenho a marca própria mais incrível do Brasil, que você não vai achar em outro lugar nenhum, porque ela é do dia. Então, eu olho bem pra mim, por que eu sou consumidor do dia? Não porque eu trabalho lá, mas porque tem um pertinho da minha casa, porque tá sempre fresco. Então eu sei que se eu for lá pegar um tomate, pegar uma verdura, vai estar fresquinha, porque ela chegou naquele dia. E porque tem a nossa marca, tem alguns produtos que eu sou apaixonado. O nosso creme de avelã é incrível,
Então eu sei que eu vou ter esses produtos que eu gosto e que tem sempre na minha casa. Para o fornecedor, os nossos números são públicos, a gente está em recuperação judicial, então os números são públicos, o dia tem dinheiro em caixa, o dia está pagando todo mundo em dia, muitas vezes adiantado, e o dia tem feito parcerias muito boas. Então é só você perguntar para o teu vizinho, para o teu concorrente, se vale a pena vender por dia hoje ou não. Quase todos voltaram, raríssimas exceções, e todos eles estão muito felizes e tem funcionado muito bem. Então, e a gente está sempre buscando novidade. O varejo, ele vive de novidade. Você tem que ter, eu brinco, né? Você tem que ter sempre o refrigerante mundial, mas você sempre tem que ter uma novidade. Então, principalmente quem tiver novidade, quiser procurar o dia, nosso time comercial está à disposição aí para receber. E algumas marcas-chaves, né? Que ele tem que ter, né? Tem que ter, mas essas marcas-chaves... Que eu falo assim, algumas que são realmente fundamentais ali, fundamentais. Né? Mas sabe o que é mais engraçado? No meio da recuperação judicial, a gente estava naquele momento do vai, não vai, e a gente fez uma videoconferência com as 10 principais marcas do Brasil, todas elas na sala. E naquele alimentos momento, e bebidas, tudo junto. Alimentos, bebidas, carnes, todo mundo. E naquele momento eu percebi que a indústria estava conosco. E o apoio dessas 10 marcas-chave foi fundamental para que os demais viessem. Então, são realmente parceiros, conheço todos eles pessoalmente. Olhei no olho de cada um deles e falei, pode confiar. E tenho certeza que nenhum deles se arrependeu. Bacana, obrigada, viu? Eu que agradeço sua a oportunidade. Aqui na SV Taon. Para quem quiser te encontrar no LinkedIn ou no escritório, como é que faz aí? LinkedIn, minha rede está ativa. Eu não sou um cara muito fã de rede social, eu só tenho LinkedIn mesmo. Eu sou old school total, eu vou pessoalmente em mercado. E o dia tá lá, a gente tá trocando de sede, isso é uma coisa importante, a gente tá mudando a nossa sede. Nossa sede está saindo de Moema, tá indo para Consolação. Uma sede maior, mais espaçosa. A partir de? A gente tá dependendo ainda de aprovação de esse planta. ano, mas esse ano? Não, mas eu começo o segundo semestre na sede nova. Então tá só pra... Julho a gente tá indo pra lá, com certeza. Todo mundo ficar esperto aí. E a gente, nas redes sociais, pode encontrar com a gente, nosso canal, nosso saque. Super fofinhas meninas do saque. Então, as redes sociais estão aí. E vai na loja. Se você quer me encontrar, vai na loja. A chance de você me achar na loja é muito maior do que me achar no escritório. Viu, gente? Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Espero te receber aqui outras vezes, outras oportunidades. Só chamar que eu venho. E para você que tá vendo a gente, nos siga nas redes sociais, no Portal Super Varejo, no WhatsApp, e no Spotify, no Deezer. E obrigada, a gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.